O deputado Gustavo Frutti comentou, ele falou que a sociedade brasileira passou a conhecer o judiciário, né, passou a saber o que o judiciário faz. Isso está muito ligado não só aos vários processos que passaram pelo judiciário, como a TV Justiça, que transmite as sessões ao vivo do Pleno do Supremo, né? E ele falou o seguinte, que isso também gera uma relação meio que de torcida, né, em relação aos ministros. Os ministros do Supremo são celebridades no país, né? E ora são ovacionados, ora são achincalhados, enfim, né? São sempre saudados quando saem à rua, né? E tem muito a ver com o que o deputado Gustavo Frutti falou. Se ele votou de acordo com o que eu acho que é legal, eu gosto dos ministros. Se ele não votou. Então eu perguntei para o professor Dominique Rousseau até que ponto isso interfere e contribui para que, eventualmente, o ministro do Supremo acha que deva ir além. E ele vai na mesma linha. Ele acha que não. Ele acha que o ministro do Supremo não se deixa, né, da Suprema Corte, não se deixa levar por isso, e ele concorda com o deputado Gustavo Frutti quando ele diz que é uma instrução cívica a transmissão das sessões do Pleno do Supremo pelo STF. Queria ouvi-lo em relação a isso. É muito interessante que você usou o termo, né, que fica como uma torcida, é assim que a gente percebe mesmo. Mas uma coisa que eu já via lá de trás, né, eu observava o seguinte, toda vez que eu via uma pessoa dizer que um juiz tinha dado uma sentença brilhante, eu já sabia que a sentença tinha sido favorável àquela pessoa. Então, é natural, você gosta daquela decisão que te favorece e pode ser uma sentença sem nenhum fundamento, mas se ela te favoreceu, se ela te foi benéfica, é uma sentença brilhante. Então, a gente tem que realmente ficar muito atento, porque eu procuro me pautar sempre por um princípio. Eu não comemoro injustiça feita a alguém que seja um opositor, tá? Eu acho que o termo inimigo seria muito forte, mas a um opositor eu jamais comemoraria uma injustiça. E porque hoje essa injustiça é feita com um inimigo ou um opositor seu. Outro dia será com um amigo ou até com você mesmo. E para mim, um momento que foi muito marcante foi quando o Supremo Tribunal Federal decidiu por retirar o Eduardo Cunha da cadeira da presidência da Câmara. Eu estranhei porque eu não vi os juristas do país levantarem a voz contra isso. Eu fui uma das poucas. E eu não estava ali defendendo o Eduardo Cunha, mas eu dizia, quem tem que tirar o Eduardo Cunha da cadeira é a Câmara e nunca o Supremo Tribunal Federal. E acabou, no final das contas, ele acabou sendo cassado, mas naquele momento, por mais que eu me opusesse a condutas que o Eduardo Cunha pudesse ter, de ter dinheiro fora do país, de corrupção, desvio de dinheiro, eu não podia concordar com o Supremo fazendo um ativismo desse tamanho, mexendo num outro poder dessa forma. E eu até na época falei, daqui a pouco vai fazer com outras pessoas que poderão ser pessoas de quem alguém goste. E acabou depois isso acontecendo. E foi interessante que depois, mais tarde, quando isso aconteceu no Senado, o senador Renan Calheiros e o Senado não cumpriram a decisão do Supremo. E naquela época, inclusive, o ministro Teori Zavascki, ele pronunciou, né, essa frase, não precisam ficar preocupados, essa decisão não encontra amparo na Constituição, mas esse caso não vai se repetir, é um caso isolado. Então isso me chocou. Aquele dia eu pensei, acabou a República. Eu fui um pouco dramática, né? Mas para mim foi como caiu. Para mim, como uma jurista, uma cidadã, me caiu assim, meu Deus, como pode acontecer algo assim? Isso é muito grave. Depois, outras coisas aconteceram que eu considero muito graves no ativismo do Supremo Tribunal Federal. E eu quero dizer o seguinte, que um dos motivos de eu estar aqui é porque eu tenho um grande apreço por esta casa, pelo parlamento. Thomas Jefferson dizia que uma república ela é composta de 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, nessa ordem. Então, nós temos que resgatar, deputado Frutti, nós temos essa missão, esse parlamento que foi renovado em 50%, tem a missão de resgatar a autoridade desta casa. Uma mulher patriota que queira 100% brasileira, defende a Lava Jato, escolas e partido.